Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Maravilhoso e poderoso Deus. Obrigado por mais um dia, por mais oportunidade. Beber. Abre aspa, fecha aspa. Não é um ato único e momentâneo, mas sim um beber progressivo ou repetindo a palavra beba, no grego pineto, derivado de pinó, está no presente do imperativo e representa uma ação progressiva ou repetida para beber da água da vida. Necessário é estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Ninguém pode continuar bebendo da água da vida, estando distanciado da fonte. Tal pessoa torna-se o que Pedro descreve como fontes sem água, segundo Pedro 2:17. Glória a Deus. Está aí um resumo da palavra de Deus, onde estamos meditando na palavra do Senhor. Eu falei para você em outras reflexões. Eu não li o resumo, mas estava consciente do que estava dizendo pela palavra do Senhor, que é necessário estar junto à fonte. A fonte é Cristo. Então, aquele que diz que tem Cristo, que é cristão, tem que ter essa fonte. Essa fonte que em outras referências da Bíblia vimos que é alegria, é gozo, que é a presença do Espírito Santo. Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Não se canse não se afadigue. Se você estivesse ganhando real para estar ouvindo aqui a palavra de Deus, eu tenho certeza que não precisava nem convidar. Muitas pessoas vinham de perto e de longe. Mas as pessoas devem entender, cada um deve entender, que as coisas de Deus é de graça, precisamos somente crer, mas é para quem quer, para quem deseja. Jesus define essa palavra dizendo: quem quiser, venha e beba da água da vida. É se você quiser, se você entender que necessita, porque mesmo na ignorância ou na estupidez, a pessoa vem escantear, vem deixar, rejeitar a oportunidade, vai sair perdendo. A palavra de Deus diz que não endureça o vosso coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. E como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Tem várias formas do Espírito Santo falar com a gente. De várias formas. Deus fala através da natureza, através de muitas outras formas. Mas a forma mais clara e direta, sem engano, é a palavra de Deus. Toda vez que você está examinando a palavra, Deus está falando comigo e com você através das Escrituras. Pois a palavra de Deus é a revelação dele, que veio dele para nos guiar. A palavra de Deus deixa bem claro que sem a fonte, sem beber água na fonte, que é necessário estar junto à fonte, o cristão, ainda que ele diga que é cristão, ele não vai ter força, não vai ter direção, não vai ter a presença, não vai ter a convicção de orar diante de Deus, ele não vai ter a vida dentro dele, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente, e a semente, quando ela é plantada, ela nasce e gera outros frutos. Jesus, quando se referiu à semente, ele diz, se referindo a ele diz, se a semente que é plantada não morrer,
não vem outras. Todos sabem que você planta uma semente, aquela semente desaparece, mas dela vem outras e outras e outras sementes e outros frutos. Então a palavra de Deus, ela gera dessa forma. Ela gera em nós, em mim, em você, o caráter de Cristo. Ela tira o que não agrada a Deus e coloca o que agrada ao Senhor. Então beber água na fonte é vida. Veja que diz o Senhor que jorra para a vida eterna. É uma certeza. Eu nem te pergunto aqui, porque se eu fizesse essa pergunta, vai doer na tua consciência. Se eu perguntar se você tem certeza da sua salvação, eu nem pergunto direto. Porque eu sei que sem o perdão, sem a regeneração, sem essa fonte de água, que é a presença de Jesus, de Cristo, o ser humano ele não tem certeza da vida eterna. Há muitas pessoas no meio do povo de Deus que vai para as reuniões, para os cultos, vai para os sermões que são feitos através dos ministros, mas não tem certeza da sua salvação. Só pode ter certeza de salvação se estiver bebendo água, e uma vez que a pessoa está bebendo água, o nome está escrito no livro da vida. Isso é uma necessidade que devemos buscar em Cristo, ter essa certeza, e Deus dá essa certeza. Vamos para a Bíblia. A palavra de Deus revela que os discípulos foram uma missão mandada por Cristo, e naquele idem eles voltaram cheios de alegrias, porque diz a palavra de Deus que eles disseram a Cristo: olha, Senhor, os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos, problemáticos. E Jesus, vendo o tamanho daquela alegria, Jesus disseram: alegrai antes, não só porque viste estas maravilhas, mas alegrai porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vi Satanás descer do céu à terra como raio. Observe que aí no princípio, lá no começo, Jesus já estava. Poderia você dizer assim, só está com 2024 anos que Jesus veio à terra. Como é que ele já estava? É um mistério. É um mistério. Está na palavra que Jesus já estava. Quando Moisés tocou na rocha, de forma que Deus se irou, não tocou como Deus mandou. A palavra de Deus revela. E eles não sabiam que aquela rocha espiritualmente era a água da vida, era Cristo. É essa água aqui que a palavra de Deus está revelando. Aquela água que os israelitas beberam naturalmente, espiritualmente, era a água da vida. Por isso que Deus se irou, porque, em outras palavras, Moisés, por causa do povo, da incredulidade, da murmuração, perdeu o domínio e tocou a rocha de forma que Deus se irou. Deus mandou ele tocar a rocha e não ferir a rocha, que era Cristo, aquela rocha. Agora a palavra de Deus revela que Cristo é a pedra da esquina de firmeza para que os que querem obedecer. Mas olha o que a palavra também revela. Jesus também é a pedra da esquina de tropeço para aqueles que não querem obedecer. Não se engane não. Não se engane não, que Deus não se engana com ninguém, Deus não brinca não. Deus, ele investe, ele perdoa, ele tem misericórdia, mas é sério o negócio com ele. Há muitas pessoas brincando com as coisas de Deus e não sabem o preço que vão pagar se não se arrepender a tempo, se não parar para verificar a tempo. Você que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouça, leve a sério. Se o teu caso é tão grave, ore, peça misericórdia a Deus, mas não zombe não, porque as coisas de Deus é santa e você pode se queimar.
Que Deus nos ajude.